Noite. Nós hoje estaremos aqui ao vivo com a presença da Juraci Chagas, uma cliente muito especial para mim, tá? Que eu já conheço há muitos anos e que ela veio em busca de melhorias no cuidado com a saúde e com a alimentação. Então agora eu vou estar convidando ela para estar participando aqui comigo nessa live aqui, tá bom? Juraci, é um prazer estar contigo aqui hoje, tá? Te receber aqui nesse espaço que eu tenho aqui, onde a gente fala de cuidado com a saúde. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que é para você hoje cuidar da sua saúde? É difícil? É fácil? Então, Eliane, boa noite, o prazer é todo meu, te agradeço o convite, espero alcançar assim, as suas expectativas, né? Bem, já conheço você há muito tempo e venho acompanhando também através do Instagram, mas mais ou menos 1 ano e meio, 2, que a gente se encontrou, né? O nosso encontro foi, assim, um acaso. Eu acho que as antíteses da vida, elas são mesmo para somar. Nós duas estávamos no velório, né? E nós conversamos e esse velório trouxe vida para mim, né? Então, eu venho de uma esterectomia, né, total, e quando eu fiz esse procedimento, depois de 1 mês, 2, eu comecei a sentir muitas dores. E fiz vários tratamentos, procurei várias alternativas, mas nada. Até que eu descobri que poderia ser aderência. E eu fiquei feliz quando eu tive o diagnóstico, mesmo sabendo que não era uma coisa assim agradável, eu fiquei feliz, pelo menos eu sabia o que era. Mas o médico falou comigo que eu poderia fazer uma cirurgia e fiquei animada. Só que ele falou assim, que ao mesmo tempo que poderia ser um sucesso, poderia continuar com a mesma dor. Aí eu preferi deixar do jeito que estava. Até que a gente se encontrou e você, com essa sua maneira assim, meiga, tranquila, conseguiu me conquistar. Eu já tinha passado por várias situações, por vários profissionais, mas, assim, parece que há uma certa pressão em você seguir regras. E você foi me aceitando e me moldando aos poucos. E aí, dessa forma, eu descobri que, na realidade, não era uma aderência que eu tinha, mas a intolerância a glúten. Então, assim, o que acontece, até compartilhando com as pessoas aqui, é que a primeira coisa, o primeiro ponto que você colocou aí, que é interessante, é a individualidade. Quando a gente trabalha na nutrição funcional e na nutrição emocional e comportamental, a gente trabalha a individualidade. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem sua história, né? E a gente precisa olhar para isso, tá? E entender que há uma mudança cronológica que varia de pessoa para pessoa. Então, a gente não compara ninguém. Você é um ser único, é só você e o seu DNA, só você com a sua história, só você com as suas dores. É diferente de qualquer ser humano, de qualquer outro, porque é a tua história, teu DNA, ele é teu, específico. Então, a gente olha para você. E quando a gente olha para o indivíduo, para o ser humano único, a gente tem que respeitar até o tempo da pessoa. Agora há pouco, antes de vir para a live, eu estava conversando com uma cliente que veio aqui consultar comigo, acho que em abril. E daí, depois eu esqueci, acho que ela se perdeu e não continuou no processo. E aí ela me disse agora, não, Eliane, eu estou fazendo as fórmulas, tudo direitinho,
não estou fazendo perfeito. Então, ela não voltou porque ela achou que ela tinha que fazer a perfeição. E aí foi aí que eu conversei com ela. Não, a irmã dela também faz tratamento comigo. Não se compara a outra pessoa, você é única. E que bom que você está caminhando. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Isso é lei de Newton, entendeu? Então, ela já está em movimento, em cuidar, só que cada um do seu jeito, cada um do seu tempo. E é isso que eu procuro trabalhar com todos os clientes. E foi aí que você teve esse acolhimento, que você sentiu. Porque eu olhei para você, não tipo assim, tem que mudar tudo da noite para o dia. Vamos fazer assim, ó, eu te dou essas melhores orientações. Você vai lá e vê, está confortável para você? Você está passando fome? Não está passando fome? Aí a gente foi e olhou. Olha, isso daqui eu sinto muita falta. Não sei se você lembra. E aí a gente olhou assim, então vamos entender por que você sente muita falta. E foi o caso do bolo, lembra? Você lembra, Juraci? Do bolo. Claro, lembro. Isso. Aí a gente entendeu naquele momento que o bolo tinha uma situação afetiva para você. Então, por isso era ligado ao bolo. Então, a gente não tira o bolo, a gente aprende a fazer novas receitas que não seja difícil de fazer, que dá para encaixar na tua realidade, na tua rotina, para você continuar com aquela questão afetiva ali, porque ele te lembra alguém, te lembra uma situação boa. Então, a alimentação, ela também tem ligação com afeto. Com certeza, afeto. Afeto porque alimento, o primeiro alimento que você recebeu veio de quem? Da mãe. Então, é afeto, tá ligado? Tá ligado a aconchego, tá? Tá ligado a comemorações, a momentos alegres. Então, a gente tem que trabalhar olhando para isso. E aí, você, então, sentiu acolhida e foi mudando aos poucos de acordo com a sua possibilidade e com o seu tempo. E aí, deu resultado. Você sentiu pertencente e que estava coerente. Não foi assim? Isso. Porque aí, a partir do momento que você fez eu perceber que eu deveria alimentar daquele bolo pela necessidade, não pelo prazer, aí a minha vida tomou um novo rumo. E com as novas receitas, as novas farinhas, né, os novos ingredientes que eu fui colocando ali, eu fui percebendo a história do glúten e fui desinchando, né? Porque na realidade não era assim gordura, peso, era inchaço, né? Por causa da inflamação, né? O glúten, ele gera inflamação. Na verdade, é o seguinte, não precisou nem a Juraci fazer um teste de intolerância ao glúten. E nem estamos dizendo que a Juraci tem doença celíaca, não é isso, tá? O que acontece é que o glúten, ele é uma molécula que agride muito a parede do intestino, tá? Então, ele gera ali diminuição das vilosidades intestinais, ele faz com que o intestino fique mais abertinho, em vez de ficar grudadinho, ele fica aberto. E aí passa para dentro ali do sistema linfático e do sangue coisas que não é para passar. E aí o sistema de defesa fica muito ativado e você fica muito inflamado. Então, você pode vir a ter dores por causa disso, ou essa inflamação vai parar em algum lugar. E aí, quando você suspende o glúten, diminui isso, pronto, melhora. Às vezes é só isso que precisa fazer, tá? Então, com o caso de uma outra cliente, Juraci, até compartilhando, que chegou para mim quinta-feira. E ela falou assim, olha, foi aniversário do meu pai, eu comi o cachorro quente, ela teve dores durante 3 dias. Pronto, parou de comer, parou as dores. Então, não precisa fazer exames mirabolantes. É só você suspender e ver se você fica melhor. Se for melhor, há uma possibilidade de você ter ali uma dificuldade na digestão e não conseguir ter essa digestão completa do glúten. E aí você tem problemas de inflamação, tá? Só a gente fica sabendo o quê? Tirando e colocando. É assim que funciona.
Só que às vezes a pessoa, não era o seu caso, ela está tão inflamada que até um alimento comum, saudável, gera inflamação, tá? Então, é cada pessoa de um jeito. No seu caso, você já não tinha uma alimentação tão errada assim, e aí a gente só precisava ajustar algumas coisas, tá? Então, aí fluiu muito bem e você teve um resultado bacana. Eu me lembro muito bem da sua colocação quando você mandou uma mensagem para mim, que sentia dores todos os dias. E aí agora você falou na live, ia até fazer uma outra cirurgia. E aí a gente descobriu, e aí com mudança sua, que veio mudança de mentalidade, você viu que não ia ficar tão ruim sem bolo e que poderia reinventar. Tanto que você aprendeu a fazer novas receitas. Então, uma mudança mental. Entender você, foi autoconhecimento, e aprender a comer para nutrir. Foram essas mudanças. Então, a gente teve uma mudança mental, uma mudança de comportamento e autoconhecimento. Você concorda comigo, Juraci? Concordo, e com isso eu aprendi, assim, que a dor é temporária, entendeu? Mas, assim, as mudanças que a gente faz para reestruturar a vida da gente é para sempre. Sim. Então, tem um efeito muito bacana. A diferença é porque os nossos antepassados, eles não aprenderam, né? Até porque não era a realidade deles lá atrás, né? Hoje a gente está muito mais exposto a produtos alimentícios, que não é comida de verdade, tá? Então, nós estamos... O trigo lá da época de Cristo não é o trigo que a gente consome hoje. O milho que os nossos avós consumiam não é o milho que se consome hoje. Então, a gente tem que olhar para isso. E isso, essa não, a utilização de não comida de verdade, que gera as doenças, tá? Então, é aí que a gente faz uma limpeza da alimentação e traz para a comida de verdade, tá? Comida sem ali conservantes, sem... a gente fala assim, o que é mais próximo da natureza possível. Aquilo que fica embalado, guardado por muito tempo e tem uma validade longa, não é comida de verdade, porque comida de verdade estraga rápido, tá? E você foi aprendendo e aplicando, né? E aí, Juraci, quando você chegou para mim, você falou assim, Eliane, eu não quero emagrecer muito não. Lembra disso? Lembro. E por que eu estou trazendo essa situação aqui? É porque as pessoas entendem que comer saudável está atrelado a emagrecimento. E não, tá? Comer saudável está atrelado a tratar doenças e a prevenir doenças, tá? Emagrecimento é uma outra jornada. Emagrecimento tem a ver com diminuir calorias, tem a ver com dar energia para a pessoa conseguir fazer uma atividade física. É outra pegada, entendeu? Então, eu atendo pessoas que estão abaixo do peso também, né? Não é o seu caso. Mas tem gente que chega para mim e fala, eu não quero emagrecer nem 1 quilo, pelo amor de Deus. Mas eu estou sentindo indisposição gastrointestinal, por exemplo. Ela está com muito gás, com muito arroto, sentindo mal. E aí eu pego e falo para ela assim, não, pode ficar tranquila que não é esse. A linha de raciocínio é outra, tá? Em relação a foco só no emagrecimento. Só que aí, no seu caso, você teve uma melhoria de saúde e teve também uma melhoria em relação ao corpo também. Você se sentiu melhor, não foi, Juraci? Sim. Tanto é que um dia a gente fez um exercício e o propósito meu era vestir uma calça comprida com a blusa para dentro, né? E aí, quando a gente atingiu esse objetivo, foi muito bom, com certeza. Sim. É porque aí você já estava desinflamada, aí você já tinha. Porque a ideia é o seguinte, às vezes a pessoa é magro, olhando para ela, mas ela é um falso magro, tá, gente? Então, o que a gente fez? Como a gente mudou a alimentação, a estrutura corpórea ficou melhor.
Você queimou gordura, mas não ficou magrela. Por que não ficou magrela? Porque a gente deu quantidade de proteína suficiente, tá? Porque músculo, estrutura física, precisa de gordura de boa qualidade, precisa de proteína, né? E aí a gente tomou esse cuidado. Você aprendeu a colocar proteína em todas as refeições. Então, isso ajudou. Ter uma estrutura melhor, que te deu uma melhora de autoestima, melhora das roupas, você ficou mais. Gostou mais do resultado, sem aquele medo de ficar magrinha. E é igual você disse, tem 1 ano e meio que você tá cuidando e nessa mudança. Como que está nesse último ano? Está difícil? Está sendo prazeroso ser essa nova pessoa com esses novos hábitos? Não, com certeza prazeroso, né? Assim, difícil. O dia a dia exige muito da gente, disciplina, né? E às vezes a gente foge um pouquinho dela. Mas, com certeza, muito prazeroso. Eu sou uma outra pessoa, consigo enxergar as coisas de uma outra maneira. E a autoestima é tudo, né, Nina? Sim. A autoestima impacta no seu trabalho, impacta no relacionamento com as pessoas, vai impactar na sua saúde, porque se você está com a autoestima baixa, você está tristinha, pode vir a estar deprimida, aí vai ficar mais preso em casa, vai socializar tanto. E a socialização, ela é boa, né? Então, você precisa estar bem para você ter resultado em todas as áreas da sua vida. E aí não é só a gente falar só de ter um corpo, é de uma vida diferente, né? E aí, Juraci, eu gosto de trabalhar nesse âmbito e gosto de entender que quando eu impacto uma vida, principalmente de mulher, eu vou impactar a vida de quem está ao redor. E aí, qual que foi isso? Como isso repercutiu aí na sua casa? Então, eu quero fazer um depoimento de uma coisa assim, que aqui em casa a gente tinha muito hábito. De tomar um sal de fruta, um bicarbonato, alguma coisa assim. E depois da nossa conversa, depois do nosso contato, o chá é tudo, né? Com o chá a gente consegue ajudar na digestão, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa que foi muito importante aqui em casa. Isso. Eu estou até preparando um material sobre chá, e aí foi bom você falar disso. O chá, por exemplo, de orégano, de tomilho, de louro, de funcho, até de camomila, são anti-inflamatórios, são digestivos. Camomila que é anti-inflamatório. Os outros são digestivos. Então, eles vão melhorar a digestão, vai melhorar também a proteção da parede do intestino. Então, isso vai te dar mais saúde, porque uma parede do intestino com melhores pilosidades, com mais juntinha, você tem menos inflamação. E aí você também garante mais absorção de nutrientes. Então, você garante que o que você comeu vai ser absorvido. Porque às vezes a pessoa tem deficiência de nutrientes, não porque ela não come, mas sim porque não absorve. Então, quando você entra com isso, adere aos chás, ele te ajuda nesse suporte também gastrointestinal, que é bem bacana. E aí, lembrando o seguinte, se você cuida do seu intestino, você cuida do seu corpo todo, e principalmente do cérebro. Então, as emoções também melhoram, tá? Porque é ligado o cérebro e o intestino direto. O único órgão ao qual o cérebro é ligado com o nervo direto é com o intestino. Tá? Então, você impacta lá na sua saúde cerebral. Tá? Então, quando você tirou o glúten ali, ou melhor, como você disse, não excluiu totalmente, mas deixou 80% do tempo, né, a alimentação adequada, você já diminui a possibilidade lá na frente. Agora você ganhou porque tirou as dores. Agora você ganhou na autoestima. Mas você está prevenindo lá na frente o mal de Alzheimer, por exemplo. Porque o que é mal de Alzheimer? As células do cérebro inflamadas.
tá? Então, você está prevenindo uma inflamação dos neurônios, das células do cérebro. Então, está prevenindo um mal de Alzheimer lá na frente, tá bom? Então, assim, o ganho é muito quando você muda bastante as coisas. E aí, eu só vou fazer um adendo aqui. Primeiro, você muda hábitos, a alimentação, faz o básico. Muitas pessoas acham que primeiro você faz suplementação. O teu corpo tem que merecer uma suplementação. Porque se você não fizer o básico, não adianta suplementar. Tá? Então, não existe milagre a não ser a transformação. Devagarzinho, no seu tempo, mas é o que vale. Não é isso aí, Juraci? É isso mesmo. É isso mesmo. Aham, sim. E assim, e tem aquela parte da atividade física, né, Eliane, que eu já fazia. Só Sim. que eu não conseguia fazer tão bem. Porque, como eu estava com o intestino inflamado, eu não conseguia fazer bem. E agora não, eu já consigo fazer e fazer com prazer, quero ir sempre, né? Já consigo ter, assim, uma vontade a mais. E uma vez você brincou comigo que eu precisava da caminhada. Aí eu disse, Eliane, para quem tem escadas para subir e tem que beber água, então não preciso de caminhada, porque eu subo, vou ao banheiro, bebo água, desço, subo, vou ao banheiro, bebo água, desço. Então já é uma atividade, né? Sim, com certeza.